E aí, pessoal, excepcional vídeo para vocês. Estamos com mais um vídeo aqui do canal Educação Imobiliária com Jonatas Pires. Sou corretor e avaliador de imóveis na cidade de Praia Grande. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é sobre preços de imóveis, avaliação de imóveis e como você que está procurando imóvel para comprar pode evitar de pagar muito mais caro do que ele vale, tá, o apartamento. E para você que está colocando para venda, esse vídeo pode te ajudar a colocar o seu imóvel por um preço justo, um preço que esteja dentro de uma avaliação técnica razoável, né, e justa, para que o seu imóvel seja vendido em um tempo justo também e razoável, tá? Por quê? Muitos imóveis ficam muito tempo para vender e não vende. Da mesma forma, muitos compradores compram seus imóveis, passa 1, 2 anos e muitas pessoas vêm falar comigo e falam: Jonas, eu comprei meu imóvel há 2, 3 anos atrás, às vezes até 1 ano atrás, aqui na Praia Grande, principalmente, que o mercado está muito aquecido, as pessoas compram de 1 ou 2 e aí depois quer migrar para um de 3, quer migrar para um de 2, quem comprou de 1, ou quer ir para um bairro melhor, ou quer ir para um prédio um pouco mais próximo à praia. Só que quando eles me passam esses valores, eu acho alto. Eu falo, ó, fica difícil vender no preço que você quer. Porque a pessoa pagou um preço lá atrás, que praticamente é o preço depois de 1 ou 2 anos que o tempo passou e era para valorizar o imóvel, não tem como absorver aquela valorização porque a pessoa pagou caro no imóvel, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou conversar com vocês a respeito de como posso te ajudar a você mesmo, né, que você não esteja comprando comigo, você pode estar comprando com algum outro corretor, mas aí você, como comprador e vai ser a pessoa que vai decidir se vai pagar ou não esse preço, você pode ter uma base de conhecimento na hora de negociar o seu imóvel, tá bom? Então vamos lá. Eu vou reproduzir a tela para vocês, né? Como vocês sabem, esse canal aqui tem o intuito, né, e o foco de ensinar, e para mim ensinar eu preciso colocar aqui para vocês a minha tela, porque tem um roteiro que eu vou seguir aqui para vocês entenderem. E enquanto vocês estão ouvindo eu falando, vocês também vão poder ler e conferir, tá bom? Então, começo aqui falando a seguinte coisa, ó. Você está pagando caro demais no seu imóvel e provavelmente você não sabe. O preço não é necessariamente o preço justo, aquele preço de anúncio da placa ou do vídeo, talvez não seja necessariamente o preço justo, né? Então, nesse vídeo a gente vai identificar, né, se o imóvel está supervalorizado antes que você faça uma proposta, assine qualquer proposta e se comprometa a pagar o imóvel, que depois você não vai conseguir vender ele em um tempo aí médio e essa valorização talvez não alcance o seu imóvel, porque você já pagou ele caro, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, o preço do imóvel, ele tem alguns critérios técnicos, né? Não é só um. Ele vai ser, aqui eu coloquei até uma lista para vocês verem, ó. Localização e infraestrutura no entorno do prédio, metragem e distribuição dos cômodos, padrão de acabamento, idade de conservação da construção e comparativo com imóveis semelhantes na mesma região. Então eu separei aqui 5 critérios técnicos para a gente bater um papo a respeito disso. Então vamos lá. Existe a localização e a infraestrutura no entorno do prédio. Então, tem gente que vai achar que um apartamento, um prédio, por estar no mesmo bairro que outro, ele pode valer o mesmo preço de outros que tem na região, que seja 2 dormitórios, uma vaga, etc. Não é só um critério que você usa, né? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você viu um apartamento na Aviação, a 2 quadras da praia, em um prédio que tenha lazer básico, na média de 10 anos de idade o prédio. Não tem vista-mar, não tem nada que destaque, por R$ 500 mil, ok? Ok. E aí, você é proprietário também da Aviação, está em outro prédio, que também é mais ou menos 2 ou 3 quadras da praia, um prédio de mais ou menos 10 anos, e você quer colocar um preço acima desse preço que você viu de 500 mil, porque você acha que ali nesse seu prédio, por exemplo, ele é um prédio talvez alguns anos mais novos, ou tem um item de lazer um pouco diferente, ou talvez você tenha uma varanda um pouquinho diferente. Só que é um apartamento que provavelmente ele pode estar em uma localização que você não tem padaria perto, você não tem mercado perto, você não tem ruas pavimentadas, você não tem outros prédios novos e bonitos para dar uma valorização ali naquela rua, por exemplo. Então, às vezes, tem muitos prédios velhos, antigos, casas velhas e antigas, e só você está ali com algo diferenciado. Vai entrar em um contraste. Você não pode achar que porque tem outro vendendo o mesmo preço que o seu possa vender, porque você tem que avaliar isso. Às vezes, aquele apartamento que você viu
que está por 500 mil, ou outro que você viu por 600 e quer colocar o seu acima, ele tem essas características que o seu não tem. A localização e a infraestrutura, ela é um dos fatores que vai fazer com que as pessoas comprem o imóvel ali, ou pelo menos uma quantidade maior de pessoas procure por imóvel naquela rua, ou naquela região, ou naquele prédio, entendeu? Então, se você tem um apartamento que ele está perto de uma padaria, de um mercado, tem rua pavimentada, tem prédios novos na região, tá? É uma rua mais bonita, digamos assim. Você tem ali alguma loja que é de uso pessoal de uma família, algumas coisas, tem mais itens comerciais, automaticamente essa localização se valoriza mais, porque todo mundo quer as coisas bem perto de casa, certo, gente? Esse é o primeiro ponto. Então, às vezes, você está comparando um preço de outro imóvel e o seu não tem tudo isso, tá bom? Vamos para o segundo item, o segundo critério técnico, a metragem e a distribuição dos cômodos. Então, vou dar outro exemplo. Digamos que o seu apartamento ele tenha 70 metros quadrados e o outro apartamento que você viu tem 70 metros quadrados. Só que aí você quer colocar um preço de um imóvel que está sendo vendido ali por 500 e o seu você quer colocar por 650 ou 700 porque ele está decorado. Então você vai falar, poxa, mas o meu está decorado. Só que o seu, a distribuição não é tão ideal. O seu, ele não tem uma planta tão otimizada. O seu, ele até tem uma metragem, talvez que seja um pouco menor de 70 metros, talvez 60 metros. E aí, por ele estar decorado, mobiliado, alguma coisa assim, você quer esticar o preço, mas a planta acaba matando essa valorização do imóvel. Então, hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, o que as pessoas mais procuram é planta otimizada. É planta boa, planta que você consiga usar no dia a dia ali de forma facilitada. Até mais do que uma mobília às vezes. Porque a mobília você coloca, você investe ali com o tempo do seu jeito e o imóvel vai valorizar com o tempo. Mas se você compra uma planta que ela não é otimizada, que ela é uma planta estranha, nunca vai mudar. Esse apartamento sempre vai ser esse apartamento com essa planta estranha. Então, às vezes, o seu apartamento ele não tem uma planta otimizada. Isso é até bom para você escolher o seu imóvel, avaliar bem. E se você for realmente comprar um imóvel, mesmo que a planta não seja tão favorável no conceito geral, mas o preço está muito bom, é uma oportunidade, aí às vezes vale a pena para o investimento, para uma locação definitiva, para uma locação por Airbnb e etc. Tá? Ou você comprar ele muito abaixo para reformar, deixar todo decorado, planejar tudo, né? Que aí você vai otimizar a planta com a decoração. Porque sem mobília as pessoas acham estranho, mas se você decorou todo o apartamento, você meio que arrumou a planta ali com aquela decoração planejada. Então isso pode ser que ajude. Então, assim, às vezes você quer o seu preço igual a um outro vizinho que você viu, mas esse imóvel que você está comparando com o seu, ele tem uma planta melhor que a sua, uma metragem um pouco acima, tá bom? Padrão de acabamento. E aí vai entrar nesse ponto que muita gente fala, né? Tem muitas pessoas que vêm até a mim, tanto os vendedores quanto os compradores, que eles querem comparar um imóvel. Não, mas eu vi um imóvel lá bem barato e eu quero pagar no preço daquele lá, mas ele não está olhando para aquilo que a construtora entregou. O preço hoje de um imóvel, ele muda porque às vezes a construtora é uma construtora que foca em padrão alto, ela escolhe os melhores produtos para pôr na construção, os melhores pisos, as melhores melhores produtos para hidráulica, para elétrica. Então tudo isso entra no conceito. A fachada do prédio é mais imponente, gastou um dinheiro a mais ali para ficar bonito, para ficar um negócio mais que não envelhece com o tempo, mais modernizado. Tudo isso conta, tá? O padrão do acabamento. O padrão do acabamento da construção influencia muito e o padrão do acabamento da decoração, porque tem gente que vai vender um apartamento mobiliado, só que ela escolheu uma mobília muito simples, até ficou bonitinho, arrumadinho o apartamento, mas para quem entende, olha, vê que aquele mobília não é um planejado interessante, top, ou o eletrodoméstico é mais simples, as marcas são mais simples, não é uma marca tão de padrão alto. Então, essas coisas, iluminação, colocou a iluminação ali que a pessoa de olhar, ela sabe, uma pintura, um acabamento na parede, que não é tudo isso. O piso que às vezes não é porcelanato, ou não é um portobello. Então, todo esse investimento que você faz ali no acabamento, tanto você proprietário, ou você que é construtor, a construtora faz, você que está comprando, você tem que olhar se o argumento que estão usando para você, desse tipo de mobília, faz sentido com o padrão que você está procurando. Entendeu? Tem que olhar isso aí. Então, para quem quer vender um apartamento mobiliário e decorado, aí ele vai comparar com outro mobiliário decorado que ele viu, que tá, sei lá,
100 mil acima do valor que o corretor gostaria que ele colocasse. E ele quer colocar os 100 mil acima. Só que ele não está estudando caso a caso, talvez nem tenha um conhecimento técnico para entender que aquela decoração, aquele tipo de mobília é para um perfil de cliente totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo básico aqui, mais prático. Tem um apartamento aqui no Boqueirão, um residencial Itália, que o proprietário investiu mais de 200 mil de mobília. Ficou um apartamento de cinema, coisa nobre. Você olha, quem entende vê que ele colocou um tipo de vidro ali naquela decoração, o armário dele é assim desse jeito, a iluminação é uma iluminação desse jeito, o piso é totalmente diferente, quebrou todo o apartamento, modificou aquilo que era original, que era mais barato da construtora, colocou algo mais caro. Então ele valorizou muito o imóvel para um padrão de pessoa, de cliente que só vai comprar nesse nível de apartamento. E aí o imóvel ficou mais. O que está sendo vendido na média de 650 a 700, o dele está por 900, porque ele precisa ter o retorno. Esse imóvel não é um imóvel que vai sair rápido, ele vai demorar para sair, mas se sair, vai ser para aquela pessoa específica que gostaria de deixar um apartamento naquele padrão, só que não quer ter o trabalho de gastar. E para você que está procurando um padrão nesse nível de acabamento, você até paga, mas aí você também vai ter que avaliar se realmente aquilo que o proprietário está falando que investiu é condizente com a realidade. Eu vou dar outro exemplo. Nesse caso, esse proprietário investiu em coisa muito boa, mas tem outros apartamentos que eu já trouxe para o canal, por exemplo, que eu entro numa briga de avaliação com o proprietário, porque eu falo para ele, ó, eu sei que você está falando que seu apartamento está decorado, mas essa sua decoração, se você gastou 200 mil aqui, eu sinto dizer que você jogou dinheiro fora. Alguém te enganou. Alguém vendeu para você uma decoração de alto padrão que não é. Dá para ver aqui, de olhar, de tocar nas coisas, você olha os acabamentos, as pinturas, o rodapé, o material que foi colocado. Não é de alto padrão. É um padrão bem básico, só que foi feito muito bem feito. Só que o muito bem feito não vai valer o dobro do valor. Você tem que ser justo. E tem pessoas que são investidores ou pessoas que às vezes não é investidor, está comprando um imóvel, o outro está começando agora a vender, e ele realmente tenta deixar o apartamento de alto padrão, com a decoração mais básica, e joga o preço do alto padrão achando que vai vender. Às vezes ele até consegue, porque a pessoa que comprou não entendeu. A pessoa que comprou às vezes pode ser uma pessoa leiga. E é isso que você tem que tomar cuidado antes de você comprar o seu imóvel. Tá bom? Outro ponto importante é idade e conservação da construção. Tem imóvel que a idade e a conservação da construção do prédio desvaloriza ele. Então, prédios mais antigos vai desvalorizar. A construção, o estado de conservação do prédio. Tem prédios antigos que estão muito bem conservados e não parece que tem 30 anos. Já tem prédios que não são bem conservados, não foi bem cuidado, tem 10 anos de construção e parece que tem 30. Então, isso você também tem que olhar. Não somente, né, no prédio em si, mas também no apartamento. Às vezes o apartamento é um apartamento que o prédio é novo. É novo que eu digo assim, gente, relativamente novo. Dentro de 10 anos, para mim, corretor, que vejo muita coisa por aqui, dentro de 10 anos é uma ótima idade de um prédio para ser considerado novo, seminovo, etc, tá? E aí você às vezes tem um prédio desse que é seminovo, só que o apartamento é um apartamento que não foi cuidado, não foi investido ali uma decoração legal, ou ficou largado, fica aberto o apartamento, entra maresia, consome tudo, a parede fica estranha, fica tudo ali muito visivelmente feio, desgastado. E aí dá a impressão de que é um apartamento antigo dentro de um prédio seminovo. Então isso também você tem que tomar cuidado. Tá bom? Às vezes você gostou do prédio, você entra dentro do apartamento e você desencanta, porque você fala, poxa, mas tá horrível esse apartamento, o que aconteceu aqui, tá largado e tal. Mas isso é sobre o apartamento, sobre quem cuidou, sobre o proprietário, sobre às vezes alugou, deixou a gente usando e quer vender depois. Então, no mesmo prédio pode ter opções melhores por preços até mais acessíveis, tá? Outro comparativo que eu vou fazer aqui, que é um critério técnico, é que muita gente quer comparar imóvel com outros na mesma região, só que ele sempre escolhe a régua mais alta. Então, por exemplo, essa pessoa às vezes está procurando um imóvel de 500 mil, por 2 dormitórios na aviação por 500 mil, ela começou a olhar opções, né, de 2 dormitórios por 650 a 700 mil. E ela acha que está pagando um bom preço. Por quê? Porque a régua dela, que ela está avaliando, são preços mais altos. Às vezes o corretor enviou, o proprietário, não, mas é porque nesse aqui tem assim, nesse prédio está assim, tem outro prédio ali que nem tem o que o meu tem, já está esse preço. E ele está sempre pegando o imóvel mais caro para usar como argumento para você comprar o dele que está mais barato. Só que aí entra outro ponto. E os comparativos dos preços que estão abaixo do dele? Você está sabendo que existe? Porque sempre existe. Então, o que você tem que fazer quando você vai querer negociar um apartamento que você está percebendo que está sendo comparado com imóveis sempre melhores, nos preços mais altos? Pesquisa.
faz sua própria pesquisa e você vai perceber que tem as mesmas características, mesma metragem, mesmo valor de IPTU e condomínio, parecido o prédio com as mesmas características de lazer, bem próximo à praia quanto o outro, e os preços você vai conseguir outros preços menores. Então você vai usar isso como barganha para negociar também o imóvel. Claro, vai ter situações que provavelmente o apartamento que você está procurando já foi vendido, então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Tudo isso que eu falei está dentro de uma análise de um critério técnico para avaliar o imóvel, e isso se chama método comparativo. É a base de toda avaliação profissional. Tudo o que a gente consegue comparar dentro daquela região, seja localização, seja metragem, distribuição, padrão de acabamento, seja a idade de conservação do prédio, seja comparar com outro imóvel, tudo isso está dentro desse critério, tá bom? Próximo tema aqui é localização inflada por especulação. O que acontece? Vou dar um exemplo muito prático aqui. Muita gente sabe que vai ser construído um novo pier da Praia Grande aqui na Aviação e o novo shopping já está sendo construído na Mirim. O que muitos proprietários fazem? O negócio vai ser entregue daqui 4 anos e eles já querem colocar o imóvel à venda como se estivesse pronto daqui 4 anos. Uma valorização de 4 anos no futuro eles trazem para o presente. Quando eu falo e faço anúncio para vocês, gente, esse apartamento está em oportunidade, vale muito a pena. Aqui vai ser construído um novo shopping, aqui vai ser construído um novo pier, a valorização futura é muito boa, faz todo sentido para você comprar agora. Não estou falando para você comprar um imóvel mais caro, eu estou falando para você comprar esse imóvel do anúncio que está barato, porque outros estão mais caros e ele ainda nem ganhou a valorização futura. Só que tem proprietário que entende diferente. Tem um proprietário que tem um apartamento na Tupi, 2 dormitórios, uma suíte mais um banheiro, prédio antigo, mas ele tem uma vaga de garagem demarcada que ele comprou. Então é o único fator bem interessante do apartamento. Não tem vista-mar, tem uma vistinha assim que vai perder, vai construir um prédio gigante lá no fundo dele. E é um apartamento que tá na Tupi, nem tá na Mirim, e aí ele tá pedindo tipo 580 mil. E eu falei pra ele, ó, a gente tem outros na região, prédio mais antigo por 450, 480, tem que estar nesse preço que é dentro do mercado. Ele, não, mas vai construir aqui o shopping aqui na Mirim e esse bairro vai ser valorizado. Gente, não faz sentido, isso é especulação pura, tá? Até se o dele fosse na Mirim, ainda estaria caro, porque o bairro ele valoriza, isso agrega valor, mas não uma valorização de 20, 30%, só por causa de um shopping, por causa de um pier. Quando a gente fala para a pessoa comprar por causa daquilo, é porque ela vai ter a comodidade de estar morando perto de um shopping, perto de um pier, pagando o preço justo hoje, não que ela tem que pagar mais caro por causa dessa valorização futura, entendeu? Isso aqui tem que tomar cuidado. Então, falta de comércio, transporte, escola e segurança consolidada, isso também influencia no preço do imóvel. Às vezes você está comprando, não quer dizer que você não possa comprar em um bairro que é um pouco inferior a outro. Você pode, mas tem que pagar o preço que aquele bairro proporciona de segurança, de transporte para você e etc. Tem que avaliar isso, entendeu? Outra coisa também que as pessoas não estudam antes de comprar é a promessa de valorização futura embutida no preço de hoje, que é aquilo que eu falei anteriormente. Tem gente que compra porque alguém disse que vai ficar, vai ficar caro. Não, esse bairro aqui é o mais procurado, daqui 2, 3 anos vai valer tanto. Isso pode ser um complemento. Você pode comprar, complementar, né, a sua decisão com esse argumento de que o futuro vai melhorar, vai ser um apartamento que vai valorizar mais. A longo prazo, ele vai ter maior chance de vender do que outro. Mas não como único fator. Tem gente que comprou o apartamento e depois colocou para venda e falou, não, Jonas, mas eu comprei um apartamento, reformei todo e tal, e eu quero colocar para venda porque ele vai estar perto do shopping lá. Então, assim, eu tô pedindo um preço porque é o preço que as pessoas vão pagar e vai morar perto do shopping. Não, se você comprou um apartamento desse e você acha que tem que vender no preço acima, sendo que o shopping não foi entregue ainda e o seu preço ele está incompatível, ele só vale esse preço de hoje quando o shopping estiver entregue. Então, mesmo que você invista no apartamento por causa disso, você vai ter que esperar entregar o shopping, esperar entregar o pier, para quando isso aqui estiver pronto, aí sim você vai chegar e vai ter aquela valorização. Por quê? Porque vai passar o tempo. Quantos anos vai demorar para construir um shopping? De 3 a 4 anos. Então, daqui 3 a 4 anos, seu imóvel vai ser valorizado, porque ele sempre valoriza com o tempo, e um pouco mais ainda por causa do shopping que foi construído. Só que tem gente que quer já cobrar o preço hoje, no preço do imóvel há 4 anos. Tem que tomar cuidado e você tem que se cuidar para você não pagar 4 vezes mais, às vezes, uma valorização de 4 anos futuro no hoje, porque disseram que vai construir um shopping ou um pier. Toma cuidado com isso aí também, tá bom? Outra coisa que é muito frequente que as pessoas fazem, que acaba pagando muito caro num apartamento que foi reformado porque foi investido 100 mil de reforma. Só para vocês entenderem, né? Coloquei até aqui, ó.
O proprietário reformou e ele colocou tudo dentro do preço. Tudo que ele gastou, ele quer embutir no preço. Mas a avaliação ela não funciona assim. Digamos que você gastou 50 mil na reforma, considerando os produtos, todos os materiais, a mão de obra, tudo você embutiu ali, deu 50 mil. Valorização real sobre o imóvel vai ser de 15 a 25 mil. Ou seja, no máximo, a metade do que você gastou. Porque aquilo que você gastou, parte daquilo, foi absorvida para você que estava dentro do imóvel. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes você faz um investimento, você faz uma reforma que cobraram até caro de você essa reforma, você vai querer embutir aquilo ali e depois não vai ter saído do seu imóvel. Então, toma cuidado, tá? Ou até mesmo para você que vai comprar e você não pensa em vender tão cedo, se um dia você quiser migrar para um apartamento maior, colocar ele como permuta ou como venda, ele também vai demorar para vender. Tem outro exemplo também que eu dou para vocês de uma proprietária que ela comprou um apartamento num prédio, só para vocês terem noção. Eu vendi um apartamento por 450 mil nesse prédio, totalmente cru, sem nada. Só uma vez na cozinha, só um planejado na cozinha. Aí ela comprou 5 meses depois que eu vendi esse apartamento, ela colocou dela para venda, totalmente imobiliário, decorado, por 850 mil. Gente, de 450 mil por 850 mil. Mesma planta. Andaram até mais baixo. Outro que eu vendi era 15º, o dela estava no 8º, no 9º. Aí eu falei, não, mas tá muito fora. Não, mas tá todo mobiliário e decorado. Aí eu fui olhar a mobília e decoração dela, tava bonito. LED, tudo bonitinho. Coisa que com os olhos impressiona. Mas não é alto padrão. Se você analisar o material que ela usou, o acabamento, você percebe que é algo básico. Tá bonito, mas é básico. Não tem 300 mil a mais no apartamento, entendeu? E aí, às vezes, ela até pagou no apartamento um pouco mais alto, porque já venderam para ela decorado e mobiliado, jogaram essa ideia para ela, entendeu? E aí agora ela quer revender o apartamento e não vai conseguir por esse preço. E detalhe, passou um tempo depois, ela teve que baixar o preço do imóvel, já está em torno de 750, ou seja, ela já baixou 100 mil do imóvel e ainda não vendeu o imóvel. Então toma cuidado com esse negócio de comprar apartamento decorado, porque o proprietário investiu tudo aquilo e tal e etc. A única indicação que eu dou para você, se você quiser comprar decorado, é se for um sonho para você e você tiver dinheiro suficiente para não perceber a falta que vai fazer. Vou dar um exemplo. Você pode pagar tranquilamente 1 milhão em um apartamento de 2 dormitórios, que já é uma coisa que já tem na Praia Grande, apartamento de 2 dormitórios por 1 milhão ou até mais. Só que você pode pagar isso. E você pagaria talvez 700, 650 na planta crua. E você investiria aquilo para deixar, porque você quer comprar para morar, que é o seu sonho, deixar exatamente como você quer. Só que você não quer ter o trabalho. E você encontrou um apartamento que é exatamente como você queria. E dentro dos seus cálculos, o apartamento que você compraria cru, você investiria os seus 200 a 300 mil, ia ficar em torno de 1 milhão de custo. E você falou, poxa, se eu vou investir no meu e vou gastar 1 milhão o total, e eu tenho esse que está 1 milhão e vai ficar exatamente do jeito que eu quero, o que eu vou economizar aqui? Tempo e trabalho, estresse emocional e psicológico. Então aí vale a pena você comprar um apartamento decorado que esteja realmente um padrão alto e um preço acima do que normalmente as pessoas compram. Um apartamento hoje, 2 dormitórios por 1 milhão, tem opções, mas é raro ter pessoas com esse público para comprar hoje na Praia Grande, tá, gente? Certo? Então, assim, tem que tomar cuidado para você não comprar um imóvel que às vezes está super valorizado, tá? Outra coisa também que a gente tem que entender é o comparativo feito de forma incorreta. Tem gente que compara as coisas de forma incorreta, né? O vizinho vendeu no preço X, então eu tenho que vender o meu no preço X também, porque o meu tem algo melhor e etc. O que você tem que entender, tá? Esse imóvel que você está comparando, que você acha que vendeu nesse preço e o seu também tem que vender nesse preço, ou você está pagando o imóvel, você está aceitando pagar no imóvel que você viu porque você está vendo vários outros no mesmo preço. Tem que tomar cuidado também, o comprador. Porque você está vendo um apartamento de 500 mil e você acha que está dentro do preço porque você está comparando outros apartamentos de 500 mil. O que você tem que avaliar tudo para você ver se está realmente idêntico ao preço real. Mesma metragem? É o mesmo andar ou posição? Tem a mesma vaga de garagem, ou seja, é uma vaga livre, é uma vaga coletiva, é uma vaga trancada, é uma vaga rotativa, o prédio tem vaga para todo mundo, tem vaga que fecha, tem vaga que não fecha, sua vaga é demarcada, tudo isso você tem que comparar, tá? Mesma vista e orientação do sol, ou seja, o seu sol é sol da tarde, é sol da manhã, as vendas são mais líquidas para sol da manhã, que é onde bate um sol mais gostoso, um sol que você pode tomar por mais tempo, que não é tão quente, o apartamento não faz tanto calor, tudo isso tem que ser avaliado. É o mesmo padrão de acabamento, que é aquilo que eu falei lá. O acabamento da construtora é o mesmo do que você está comparando? O acabamento do imóvel é o mesmo do que você está comparando? Então, tanto para comprador quanto para vendedor, tudo isso você tem que avaliar.
tanto o proprietário, para saber se faz sentido o preço que ele está querendo cobrar, né, em comparação com aquele lá que está mais caro do que o corretor falou, ou você que é comprador, né, e estão te mostrando os apartamentos, estão argumentando isso, e você tem que ver que se esses argumentos faz sentido com a realidade de uma avaliação técnica, tá certo? Então, assim, o que você tem que fazer antes de fechar um negócio? Tem que pesquisar imóveis semelhantes, né, na mesma rua e bairro. Tem que não só se basear, né, no argumento do vendedor, seja o vendedor proprietário ou o vendedor corretor, você tem que fazer sua própria pesquisa, porque quando o corretor vai argumentar, você tem que entender se ele está argumentando com sinceridade ou se ele está argumentando com coisas totalmente fora só para fechar uma venda ali. Acontece isso também, tá? E também o que você tem que fazer? Contrate uma avaliação profissional. O que, que muitas pessoas fazem? Na Praia Grande não tem isso, tá, gente? Mas em outras cidades que o mercado é mais maduro, normalmente o comprador, já aconteceu isso quando eu trabalhei em Santos, né? Os proprietários vinham os imóveis e tal, e etc. Né? Às vezes nem era comigo. Mas ele já tinha me conhecido, sabia que eu era avaliador de imóveis, e eles perguntavam: Jonas, eu estou fazendo um negócio aqui, eu vou te mandar um anúncio de imóvel aí, e eu quero que você avalie para mim se vale isso aí mesmo. Avaliação, gente, de avaliador, para você que está fechando um negócio em particular, proprietário, vizinho, tio, primo, não é com corretor, tá? E você quer ter uma segurança de corretor, só que só para avaliar o imóvel está dentro do preço. Ela varia entre 800 a 1.500 reais. Essa avaliação depende muito do corretor. Às vezes vale a pena você pagar de 800 a 1.500 reais para você avaliar um imóvel, tá? Dentro do preço que você acha justo, até para te ajudar a negociar e você ter uma barganha ali. Digamos que você está comprando do seu vizinho. Seu vizinho está comprando um preço, você fala: ó, eu vou comprar, mas eu quero que contratar um avaliador profissional para ele avaliar se o imóvel está dentro do preço, ok? Não, vai lá, faz. Aí o avaliador faz aquela avaliação, se apresenta: ó, fiz aqui, tal, tal, e eu quero comprar, mas vou negociar, sei lá, 20, 30 mil abaixo do mercado por causa dessa avaliação. Não abaixo do mercado, abaixo do valor que você está vendendo. E a pessoa às vezes fecha o negócio porque teve um parâmetro, né? Ele teve uma avaliação técnica ali que vai convencer o proprietário que o apartamento está dentro do preço. Porque uma avaliação técnica tem tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Aí você vai pagar de 800 a 1.500 para poder economizar de 30 a 40 mil. Então faz muito mais sentido, às vezes, você contratar uma avaliação técnica, tá bom? E aí, o que eu quero que você faça agora, tá? Se você gostou desse conteúdo, se ficou claro para você algumas coisas que antes não tinha sentido, ou que você não sabia, eu quero que você comente aqui, deixe o seu joinha para ajudar no nosso trabalho e compartilhe esse vídeo com alguém para ajudar essa pessoa também a aprender algumas coisas com você, tá? Se você hoje, se você tiver com um corretor que é honesto, que é competente, né, que trabalha, que é avaliador de imóveis também, e tem uma consciência de te mostrar o melhor, com certeza você vai estar fazendo um melhor negócio. Mas, infelizmente, no mercado imobiliário, a maioria não é esse tipo de perfil de corretor. A maioria vai querer fazer o próprio negócio para ele, sempre pensando no bolso dele. E às vezes vai te empurrar um imóvel que é muito caro, que é o que tem acontecido, que eu vejo muitos proprietários que vêm colocar imóvel para mim e falam assim: não, mas eu estou colocando praticamente o preço que eu comprei. Então, assim, o preço que você comprou, se for praticamente isso, você pagou caro no seu imóvel. Porque passou 2, 3 anos, o imóvel que está sendo vendido hoje é o mesmo preço do que você comprou lá atrás. Como é que você vai ter lucro? Entendeu? Eu tô com um imóvel, inclusive, que o proprietário, ele pagou 600 mil no apartamento e está vendendo o imóvel por 600 mil. Só que veja bem, ele pagou 600 mil, pagou documentação, aí vai vender por 600 mil e vai pagar comissão. Ele está perdendo uma média de 50 a 60 mil. Por quê? Porque ele não consegue. Ele já pediu outros valores, está baixando, baixando, baixando e não vende o apartamento. Claro que também a gente tem que avaliar, gente, se as vendas às vezes não estão ocorrendo de forma mais líquida por questões de quê? De época, de mercado, de situação, né, do Brasil inteiro. Estamos em um ano de eleição, então é um ano, historicamente, que as pessoas têm mais cuidado em tomar decisões, as pessoas seguram mais as decisões, não é tão fácil tomar uma decisão. Há muitos esperam a eleição passar de acordo com o seu pensamento, né, sobre política, sobre esquerda, direita, sobre X, Y, Z, político, se vai ganhar ou não vai ganhar. Então, a emoção das pessoas estão, né, dentro desse debate político e aí elas esperam um pouco para tomar essa decisão de compra de imóvel. Outros não, outros até ajudam, porque nesse momento, para eles, acham que é o momento de tomar decisão, mas isso impacta. Outra coisa que impacta muito, taxa Selic alta. Às vezes a taxa Selic está tão alta que hoje em dia, o maior volume de vendas é por financiamento bancário, gente, não é à vista. Né? Então, se a taxa Selic sobe muito, você paga muitos juros, fica muito difícil aprovar o crédito hoje para os clientes comprar apartamentos. Cada vez aprova créditos menores e você não consegue comprar o apartamento que você quer porque não aprovou na renda que você tinha, porque está caro de emprestar crédito, os bancos não querem emprestar tanto. Então, tudo isso impacta na compra do imóvel, automaticamente o seu preço ele acaba tendo que baixar dos imóveis para que atraia mais compradores. Então, é muita coisa envolvida, mas aqui está o básico que eu trouxe para vocês, tá?
Jonatas, eu entendi, mas sei lá, eu prefiro ter uma pessoa que faz tudo para mim. Então você tem que contratar um corretor responsável, que é avaliador de imóveis, que vai te explicar isso aqui. Como você vai perceber se o corretor está sendo uma pessoa honesta e transparente com você, ensinando aquilo que você precisa? Se ele usar esses argumentos aqui com você. Se ele fizer essas comparações que eu acabei de te mostrar, e ele te mostrar com informações, com dados, que o apartamento está dentro do preço, vale a pena comprar. Se ele falar para você, ó, compra esse imóvel porque ele está numa oportunidade assim, 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 ó. Por exemplo, nesse mesmo prédio existem vários mais caros e existem outros que estão aqui no mesmo preço, mas não tem aquilo que você está pegando nesse imóvel, está ganhando, né, nesse imóvel. Então, ele vai ter que argumentar com você de forma mais inteligente, técnica, porque você é uma pessoa mais inteligente e técnica. Então, você vai aprender aqui como ser essa pessoa para você fazer o melhor negócio. Agora, se você quer deixar na minha mão, na mão da minha equipe, né, a ajuda para escolher, para te dar uma assessoria completa sobre como você deve comprar o seu imóvel, ou até mesmo avaliar o seu imóvel para vender dentro de um tempo justo, dentro de um preço justo no mercado, você tem que entrar em contato com a gente, com a minha equipe, né? Eu vou estar sempre deixando aqui na descrição do vídeo a informações sobre a nossa imobiliária, o nosso site, né? Tudo que você precisa para entrar em contato com a gente e a gente oferecer o melhor serviço para você, tá bom? Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que está procurando esse tipo de vídeo para aprender mais sobre avaliação de imóveis. E lembre-se, esse canal é um canal de educação imobiliária, mas eu tenho um canal onde eu faço tour e apresentações de apartamentos, imóveis, casas na Praia Grande e também nos bairros da Praia Grande, tá bom? Então você procura aí Jonatas Pires, corretor de imóveis, você vai achar com certeza, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.